Muito bem, é diferente hoje, mas uma muito boa noite a todos, principalmente o pessoal de Alvorada, mas também eu vi que tem pessoas ali desde o Rio de Janeiro, por São Paulo, por Paraná, presentes. Então, uma boa noite a todos. E vamos continuar com o nosso estudo sobre a Igreja de Deus, que já iniciamos semana passada. Estamos no segundo bloco, reunidos como igreja, ou seja, falando mais da parte prática das reuniões. E já falamos sobre a reunião de edificação, vimos como ali os dons se manifestam que Deus deu à sua igreja. Abordamos também alguns cargos ou ofícios que são mais locais, enquanto a dons dados ao corpo inteiro, e também são exercidos em todo o corpo. Falamos também da reunião da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, uma e a mesma reunião, uma e a mesma coisa, contudo visto por ângulos diferentes, com ênfase diferente. E temos visto também que ali, na verdade, está o ponto de partida para todo e qualquer tipo de serviço, também para todo e qualquer outro tipo de reunião. E das reuniões que nós abordamos, falta ainda uma, a reunião de oração, e entraremos também, se Deus o permitir, hoje já na posição da mulher, de forma geral, e também nas reuniões da igreja. Também tem instruções na palavra de Deus para esta parte. Nós já mencionamos agora essas reuniões como no caráter de igreja e vimos 3 reuniões principais, o partir do pão, também a reunião de edificação ou de ministério ou de pregação, como quiserem, e também a reunião de oração. E não é porque estamos tratando dela por fim que seja a menos importante, embora muitas vezes, até mesmo porque acontecem durante a semana, geralmente aparenta ser uma das menos importantes, porque há menos pessoas presentes, e às vezes, de fato, não estamos dando o devido valor a essa reunião. Contudo, hoje nós veremos que ela tem a sua importância na palavra de Deus, que é uma reunião muito importante na vida da igreja. Também, nesta reunião, temos a presença do Senhor Jesus no meio. Em Mateus 18, versículos 19 a 20, e já abordamos num outro contexto esse versículo, principalmente o versículo 20, e vimos também em que contexto ele se encontra. Ali lemos nesses 2 versículos: também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em ou ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, colocando esses 2 versículos assim no contexto, nós vemos de uma forma mais clara que essa palavra porque ela está dando no versículo 20 o motivo ou a razão do versículo 19 se cumprir ou acontecer. No versículo 19, o Senhor Jesus está dizendo que se 2 de vós concordarem aqui na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, então o Pai que está nos céus, ele atenderia, ele faria aquilo que esses dois estão pedindo. E ele o faz porque versículo 20 precisa entrar em ação, o versículo 20 precisa ser realizado, ser uma realidade, que esses 2, e aí ele aumenta para 2 ou 3, de fato, têm que estar reunidos ao nome do Senhor Jesus. Apenas porque ele está no meio e porque ele é reconhecido como autoridade, também o Pai que está nos céus faria ou atenderia esses pedidos. Pedidos, portanto, que estão também de acordo com a vontade do Pai. Do contrário, ele não atenderia.
Então, esse versículo 19, ele nos mostra a importância já da oração coletiva. E não fala da oração individual, mas sim dois de vós concordarem na terra. E nós temos visto nos versículos anteriores, nas reuniões da semana passada, que ali o contexto é igreja. Muito bem, então essa reunião de oração, ela também é uma reunião ao nome do Senhor Jesus, assim como as demais que temos visto. E é um grande privilégio. A oração em si é um privilégio tanto pessoal como também coletivo. Não é uma coisa natural que um ser humano possa se comunicar livremente com Deus, com o Senhor Jesus. Podemos simplesmente falar com Ele como se Ele estivesse ao nosso lado. Nós vemos isso nas religiões que existem neste mundo, que o ser humano inventou. Geralmente, ali não se fala livremente com a chamada divindade, mas sim tem que cumprir com certos ritos, tem que fazer certas coisas, para que então a divindade se mostre graciosa e atenda eventualmente os pedidos daqueles que estão orando. Com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus, no cristianismo, isso é diferente. Tanto pessoalmente podemos falar com Ele, como também de forma coletiva, então. Temos alguns versículos mencionados aqui, de Hebreus, capítulo 4, e versículo 16. Nesse versículo, lemos que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto, esse versículo nos mostra que podemos ter confiança, que podemos ter liberdade para chegar diretamente na presença de Deus. Na segunda passagem mencionada ali, que é Tiago capítulo 5, versículo também 16, também temos uma oração em conjunto ali, e ali está ligado a confessar as culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, nós vemos ali sublinhado o poder da oração, que Deus, portanto, se agrada em ouvir a nossa voz em oração, e também temos essa instrução de orar uns pelos outros, num contexto bastante específico ali, mas isso também se aplica de forma geral. O caráter da reunião de oração e a valorização dela por parte dos crentes também é um bom indicador, um bom termômetro da condição espiritual de um testemunho local da igreja. Já mencionei inicialmente que a reunião de oração muitas vezes é a menos visitada por diversos motivos. Um deles porque é durante a semana, alguns têm que trabalhar nesse horário ainda, outros talvez estejam na faculdade, na escola, mas esses são, ou melhor, esses motivos são motivos válidos também diante de Deus. Ele sabe disso e ele não vai nos acusar por uma falta devido a essas obrigações que temos também neste mundo. Mas se nós simplesmente faltarmos a esta reunião de oração por algum capricho, não por motivos legítimos, aí já é uma questão diferente. Será que realmente estamos valorizando a presença do Senhor Jesus no meio daqueles 2 ou 3 que se reúnem ao seu nome? E, infelizmente, existem irmãos e irmãs que raríssimas vezes se fazem presente numa reunião de oração, embora pudessem. E, por isso, podemos ter nessa reunião um termômetro melhor, até mesmo, da condição de um testemunho local do que da própria reunião da ceia.
que essa muitas vezes é a mais visitada. Por quê? Porque de alguma maneira, não sei o motivo pelo qual, mas parece que na cabeça das pessoas, na percepção das pessoas, também de nós crentes, essa reunião tem um caráter aparentemente superior. E embora, como temos visto, é ali que se expressa também a comunhão com Deus o Pai e com o seu Filho e uns com os outros, é a reunião onde lembramos de forma especial da pessoa do Senhor Jesus e também de sua obra. Ainda que seja assim, essa reunião, ela é tanto uma reunião ao nome do Senhor, quanto a reunião de oração, ou vice-versa. A reunião de oração é tanto uma reunião ao nome do Senhor, quanto a reunião da ceia. Então, por esse prisma, não faz sentido nenhum negligenciarmos, por exemplo, a reunião de oração, por acharmos talvez que não seja tão importante, e nos fazermos presente na reunião da ceia. Não. Quando podemos, quando temos a oportunidade e possibilidade, quando não existem motivos legítimos para não estarmos, o Senhor gostaria de nos ver ali também. E o nosso desejo deveria ser também de estar ali e vê-lo. Na reunião de oração, a oração é uma oração coletiva dos cristãos. E hoje em dia, nós vemos muito pouca oração verdadeira coletiva na cristandade. E por que isso? Talvez porque há uma mistura muito grande de poucos crentes na cristandade com muitos incrédulos. Os cristãos que se professam ser cristãos, que têm apenas uma profissão pela boca, mas não têm de fato vida eterna, não têm de fato vida de Deus, é percentualmente maior do que os verdadeiros crentes. E uma pessoa incrédula, obviamente, ela não tem o que orar, a não ser que fosse para confessar os seus pecados ao Senhor, reconhecer-se pecador e aceitar a Ele como Salvador. E se tiver ainda alguém ouvindo ou também presencialmente ali, que ainda não tem a salvação, então hoje ainda é um dia de salvação. Hoje ainda você pode se chegar ao Senhor Jesus e aceitá-lo como teu Salvador. Um outro motivo, talvez, pela qual a oração coletiva é muito pouco praticada na cristandade, é que há muita atividade. Onde você olha na cristandade, nas diversas chamadas igrejas, denominações, comunidades, etc., muita atividade, principalmente no âmbito social e também na área do evangelismo. E essas atividades em si, elas não são erradas. Mas se elas estiverem em eminência, se elas estiverem a preeminência, então devemos nos perguntar também, e nós todos incorremos nesse perigo, por isso eu digo nós, não estamos aqui falando de outros como se isso não acontecesse no nosso meio, ou não pudesse acontecer. Acontecendo isso, estamos nos assemelhando muito com os cristãos professos de Laodiceia, que diziam, somos ou sou rico. Eu tenho tudo, eu posso fazer muita coisa. Só que vida verdadeira não estava presente ali. Isso muitas vezes se verifica hoje também. E mais ainda hoje do que nos dias iniciais da igreja, obviamente. Como era a situação lá no início? Em Atos 2, versículo 42, e esse versículo já temos mencionado agora algumas vezes, Atos 2, 42, nós lemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, e eles perseveravam nas orações. Esse perseverar se manifestava nessas quatro características. E também nas orações.
E embora seja também ali mencionado por último da lista, como já disse, não é menos importante. O perseverar era por igual nos 4 itens. Isso nos falta um pouco hoje. Algumas passagens do livro de Atos mostram isso, até mesmo já no primeiro capítulo, quando nem igreja havia, quando o Espírito Santo não havia descido ainda a esta terra, no versículo 14, nós lemos que esses, e temos uma lista ali, principalmente os discípulos, eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. E aí nós ficamos sabendo que não estavam apenas presentes os 12 apóstolos, os 11 apóstolos, mais outros. Havia ali algumas mulheres, havia Maria, mãe de Jesus, e até mesmo os irmãos na carne do Senhor Jesus. E nesse momento, então, já o aceitaram. Embora nos evangelhos ainda lemos que eles não eram propriedade dele ainda. Agora em Atos, sim. E esse perseverar nós vemos em várias passagens no livro de Atos. Podem verificar isso posteriormente. E como que é a nossa situação hoje? Estamos nos assemelhando mais àquela perseverança na muita atividade? E vejamos que em Atos 2, versículo 42, essas atividades nem sequer são mencionadas. Agora, como eu disse, não são erradas, não são sem importância, mas não estão ali mencionadas. O perseverar começa em outros pontos, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e também nas orações. Evidenciamos, portanto, o espírito de Laodiceia ou estamos perseverando nas orações, inclusive mostrando isso, evidenciando isso por nossa presença nas reuniões onde o Senhor Jesus está no meio. Na cristandade, temos uma oração que muitas vezes é repetida como se fosse quase um mantra nas religiões orientais. Se repete sempre a mesma coisa. E essa oração é a tal chamada oração que nós conhecemos com o nome de Pai Nosso, segundo as primeiras palavras. É uma oração que o próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. E devemos nos perguntar, já que é uma certa prática em muitas áreas da cristandade, será que é uma oração para ser repetida ainda hoje? Não podemos entrar em todos os detalhes agora dessa oração do Pai Nosso, e existe inclusive uma pequena literatura sobre isso, que explica isso bastante bem, e didática sobre esse Pai Nosso. A oração em si, obviamente, sendo ela ensinada pelo Senhor Jesus, é uma oração perfeita e, portanto, também boa. A oração em si, essa oração do Pai Nosso, não tem nada de errado. A questão é perfeita e boa para nós, cristãos da época da graça? E aí podemos verificar um princípio, que também a nossa oração, as nossas orações devem estar de acordo com aquela revelação a respeito de Deus que você e eu, como oradores, temos. E o Pai Nosso, será que ele está de acordo com a revelação que nós temos a respeito de Deus? Ele começa, Pai que está nos céus. A revelação do Pai está existente ali, sim, mas ainda, por meio dessa expressão que está nos céus, há uma certa distância. Não é simplesmente o Pai celestial, o Pai que é dos céus, mas sim o Pai que está nos céus. Isso automaticamente implica que o orador, nós, estamos na terra, e o Pai está no céu. Uma certa distância entre os dois. Contudo, hoje, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, segundo a Epístola aos Efésios. Não temos essa distância
existente entre nós e o Pai. Existe, portanto, um outro grupo de pessoas que sim vai conhecer Deus como Pai, contudo, à distância. E esse grupo de pessoas é exemplificado pelos discípulos daquela época, ainda antes da fundação da igreja pelo próprio Senhor, e também esses discípulos, esse grupo, naquele momento, são uma figura do remanescente judaico no futuro, depois do arrebatamento da igreja e antes do estabelecimento do reino milenar. Eles vão ter uma certa noção a respeito de Deus enquanto Pai, mas também uma certa distância. Eles não eram, os discípulos não eram, naquele momento, e nem o remanescente judaico será no futuro, depois do arrebatamento da igreja, filhos de Deus, no sentido como nós hoje, na época da graça, o somos. Nós temos um privilégio muito superior. Nós temos uma relação, de fato, íntima de pai e filho. E isso se manifesta pelo fato de, em espírito, já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Estamos num lugar muito mais próximo. Além do mais, essa oração do Pai Nosso é uma oração individual. A orientação era para entrar no seu quarto e fechar a porta. Não era uma oração coletiva. Já por esse motivo, não faz muito sentido de ser repetido como uma oração coletiva. E se verificarmos o conteúdo nos detalhes, verificaremos que essa oração tampouco é uma oração adequada para um cristão hoje. Mais uma vez, eu aponto para aquela literatura sobre o Pai Nosso do irmão Ernst August Premika. Ele descreve muito bem isso em muito mais detalhes, como temos tempo hoje à noite. Mas esse Pai Nosso, essa oração que o Senhor Jesus ensinou, tem um valor moral. E esse valor moral que ela tem, esse podemos sim aplicar à nossa época, podemos tirar lições da forma como o Senhor Jesus ensinou os discípulos a orar. Não para repetirmos simplesmente palavras, mas sim para imitarmos alguns princípios morais. Por exemplo, Deus recebe a honra em primeiro plano. Ele e o seu nome estão em primeiro plano. Santificado seja o teu nome, o Senhor Jesus ensinou aos discípulos. Contudo, essa honra a Deus nós podemos dar de muitas maneiras diferentes, com muitas palavras diferentes, expressões diferentes. E é isso que Deus gostaria de ouvir. Assim como nós nos recordamos dos sacrifícios também, em um outro contexto já, podemos nos recordar desses sacrifícios do Antigo Testamento de novo, agora, e pensar em nossas orações. E se verificarmos esses sacrifícios, se nos ocuparmos com eles, aprendendo os detalhes a respeito e como eles falam em cada detalhe a respeito da pessoa do Senhor Jesus, também vendo algo de Deus, aí podemos de fato dar honra a Ele e ao seu nome de uma maneira muito mais profunda do que expressa nessas palavras desse Pai Nosso. Além do mais, também é reconhecido o governo de Deus. No pedido, venha o teu reino. Nós, como salvos da época da graça, não estamos esperando pelo reino de Deus. Isso também, ou pelo reino em si, o reino milenar. Isso também já mostra que essa oração do Pai Nosso não é bem adequado para um cristão de hoje. Esse pedido, venha ao teu reino, não está de acordo com aquilo que de fato nós esperamos. Esperamos antes a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento, para ele nos levar à casa do Pai. Mas também estaremos, diferentemente dos discípulos e também do remanescente judaico do futuro,
estamos ligados ao próprio Rei, ao Senhor Jesus, como a sua noiva, como a sua esposa, como a sua rainha. E por isso também podemos nos lembrar que Deus é quem governa este mundo, que tem tudo em suas mãos. E que esse governo de Deus um dia será estabelecido de forma plena e perfeita na pessoa do Senhor Jesus. Um outro ponto moral nessa oração do Pai Nosso é a obediência expressa. Seja feita a tua vontade. Essa frase o Senhor Jesus também repete de quase igual quando ele está no jardim do Getsêmani. Podemos aprender dessa frase a sujeição e a obediência à vontade de Deus. Também a dependência de Deus e do Senhor Jesus se expressa nessa oração, quando ele ensina aos discípulos disserem o Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, expressa uma dependência quando a vida natural. Também ele gostaria de ver essa dependência em nós, mas não apenas quanto à comida, mas em várias e muitas, em todas as áreas da vida. Então, também ali, um princípio moral, sem necessidade de repetir as palavras exatas, mas sim falarmos e demonstrarmos essa dependência do Senhor e de Deus de diversas maneiras em oração. Essa oração também fala de um restabelecimento quando houve pecado, perdoa-nos as nossas dívidas. Esse pedido tampouco seria um pedido adequado para nós hoje, porque todos nós temos a nova natureza e embora acontece pecado em nossa vida, não deveria ser o normal do dia a dia. Enquanto esse pedido ali que o Senhor ensina a eles é um pedido repetido diariamente. Mas o valor moral de um restabelecimento também existe hoje. Então podemos pedir por isso quando de fato aconteceu um pecado, uma falha, uma queda em nossas vidas. Também temos ali um pedido por proteção, não nos induzas à tentação, ou à provação, melhor. Proteção em todas as áreas também, de novo, da vida, não apenas quanto a provações ou tentações. Então temos uma ordem moral também nesta oração do Pai Nosso que podemos, ou poderíamos, devemos também observar para nós. Primeiro Deus, a dependência dele, depois nós. Mas independente, como disse já várias vezes agora, independente de palavras que repetimos simplesmente. Como se dá a oração hoje em dia? Em João capítulo 16, versículo 23 e 24, nós temos uma orientação de novo do próprio Senhor Jesus, que diz: "E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome." Por quê? Porque o Senhor Jesus estava presente ali com eles. "Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra." Então, nós vemos aqui que o Senhor Jesus menciona uma oração feita na ausência dele, e esse é o fato que estamos vivendo hoje. E essa oração é feita no nome dele. Muito bem, o que significa uma oração em nome do Senhor Jesus? Isso significa, quando levarmos em conta que o nome, na Bíblia, muitas vezes, representa a própria pessoa. Então, isso significa que devemos orar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus revelou de si mesmo e do Pai. Privilégio é um privilégio da dispensação da graça. A condição para que a oração seja atendida e ouvida é esta. Então, orar em nome do Senhor Jesus não é simplesmente uma fórmula. Terminar uma oração com essas palavras, em nome do Senhor Jesus, amém,
não faz da oração ser uma oração em nome do Senhor Jesus. Pode ser que seja, se de fato estávamos orando de acordo com aquilo que o Senhor Jesus revelou de si mesmo e do Pai. Se não foi, simplesmente dizer essas palavras no final de uma oração não tem valor nenhum. Não é uma fórmula que transforma essa oração em uma oração no nome do Senhor Jesus. Também vemos em Judas 20 e Efésios 6, versículo 18, que devemos orar no Espírito Santo, de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos guia e orienta. E atentemos para a preposição de orar no Espírito Santo, não para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não recebe oração, nem adoração. Chegamos então à reunião de oração e pedidos. A palavra de Deus e a oração andam de mãos dadas, é uma unidade. E ali em João 15, versículo 7, lemos, por exemplo, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vejamos a palavra de Deus, pedireis tudo o que quiserdes, oração, e vos será feito. Inclusive aqui também, a oração atendida tem uma condição que as palavras do Senhor estiverem em nós. Então, precisamos ver a palavra e a oração em conjunto. Uma oração sempre está baseada na palavra de Deus e, para ser atendida, deve estar de acordo com a palavra de Deus. Jamais podemos exigir algo de Deus, tampouco. Ele não quer tampouco uma exposição de sabedoria na oração sobre a palavra dele. Isso evidencia antes orgulho humano. Não precisamos mostrar na oração o que tudo sabemos. Deus conhece a sua palavra. Isso não quer dizer que nunca devemos citar um versículo, por exemplo. Mas não como em forma de exposição da nossa própria sabedoria, ou exposição da palavra de Deus. Em João 14 também aprendemos que devemos orar pelo serviço para o Senhor. Também a oração coletiva tem por conteúdo e também a individual a glorificação do Pai no Filho de Deus. E também podemos e devemos orar pelo anúncio da palavra de Deus e também pedir por proteção. E não por fim também por todos os santos e servos do Senhor. Até mesmo um servo tão privilegiado quanto o apóstolo Paulo, ele pede a oração das pessoas. Ninguém é isento disso, ninguém pode dizer, eu não preciso da oração, eu estou superior aos demais. E também devemos orar por todos os homens e as autoridades em específico. E ali também pelas autoridades que não são favoráveis aos cristãos. Naquela época, quando Paulo escreve essas palavras, a autoridade era o imperador romano Nero, que queimava os cristãos como tochas nas estradas, nas ruas de Roma, por exemplo. E por esse homem, por essa autoridade, Paulo diz, devemos orar. Qualquer autoridade que temos tido até hoje, nas últimas décadas no Brasil, era muito melhor do que Nero. E também devemos orar pelos doentes. É um assunto específico de oração. Se examinarmos as orações que temos na palavra de Deus, então podemos verificar que elas geralmente são curtas, exatas, claras e contêm pedidos específicos. E assim deveríamos orar também. Não fazer muitos rodeios, não muitas palavras, mas sim curto, claro, chegando ao ponto. Isso, inclusive, faz uma reunião de oração ser uma reunião viva, onde todos estão envolvidos. Quem deve orar? 1 Timóteo 2, versículo 8, nos mostra em público todos os homens, ou seja, todas as pessoas do sexo masculino. Em 1 Coríntios 14, 34,
aprendemos que as mulheres não devem orar em público. Ali é dito que não devem falar, porque assim ela tomaria, se ela o fizesse, a liderança influenciando os demais. Deus estabeleceu que em público ela não tem esse papel. Condições para orarmos. Aprendemos ali na palavra no Novo Testamento que devemos levantar mãos santas sem ira e dúvidas. E por fim, ainda quanto à oração, a importância do amém. Geralmente o orador ele termina a sua oração com amém. O amém do português vem diretamente do hebraico amém, que significa assim seja, ou amém. Literalmente, essa palavra até mesmo tem uma conotação de se firmar em alguma coisa, de ancorar-se. Ou seja, aquelas palavras que foram expressas na oração agora recebem uma confirmação, uma afirmação, uma âncora por meio do amém. Estamos de acordo com isso. Assim fazemos nós, da oração proferida por uma outra pessoa, as nossas próprias palavras também. E assim, até mesmo as irmãs que não expressam uma oração em público, estão se identificando com aquilo que é orado. No hebraico, essa palavra também tem uma ligação com essa raiz que significa ser firme ou resistente, constante, sincero e veraz, atitudes que devem ser também vistas e expressas nas orações. E esse amém deve ser pronunciado, sim, em voz alta e por todos. E agora chegamos na segunda parte dessa noite. Veremos a posição da mulher em geral, primeiro na criação, depois na queda, em pecado, também a posição que as irmãs têm no lar, ou a mulher de forma geral tem no lar, que ela tinha ou tinha debaixo da lei, e também hoje. O lugar na criação. Gênesis 1, 27 e 2, 22, nós aprendemos que criou Deus o homem, e ali é o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Ou seja, Deus criou um ser humano manifesto em dois aspectos, como masculino e feminino. Mas os dois juntos formam o ser humano. O ser humano seria incompleto se não existisse homem e mulher. E isso nos mostra já logo de início que diante de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor. No versículo 22 do capítulo 2, aprendemos que o Senhor Deus tomou o homem e formou a mulher, trouxe a Adão. Ali também temos uma palavra específica no texto original, no hebraico. Essa palavra mulher ali é um derivado diretamente da palavra homem. E por isso algumas traduções tentam imitar isso, dizendo varão e varoa. Aí em português também temos a mesma raiz nas duas palavras. E é uma palavra que distingue, inclusive, o homem como tendo um certo poder, uma certa força. E quando a palavra de Deus, então, utiliza a mesma palavra apenas na forma feminina para descrever a mulher, também isso mostra que há, em sua posição diante de Deus, igualdade. Mas isso não quer dizer que na vida diária, dentro da ordem agora que Deus coloca em sua criação para a vida, isso não se manifeste de formas diferentes. Igualdade não significa necessariamente também ações iguais. Também, primeiro aos Coríntios, é um trecho bastante conhecido, no capítulo 11, versículos 8 a 12, nós temos essa
posição agora da mulher dentro da ordem de criação que Deus estabeleceu. Ela deve ser uma auxiliadora idônea, assim ela foi criada, ao mesmo nível, contudo diferente. A mulher, ela está, portanto, pela criação, ao lado do homem, ela não independe do sexo masculino e nem está acima dele, mas sim ao seu lado. Chegando agora a 1 Coríntios 11, versículo 3 em diante, nós vemos a seguinte ordem. Nós temos Deus, temos Cristo, temos o homem, e ele é igualado ali à glória de Deus, e temos a mulher, que recebe um título de honra, sendo a glória do homem. E ali podemos ver uma escada, uma relação de liderança e autoridade vindo de Deus até a mulher. Então, essa é a ordem que Deus colocou em sua criação. Deus é cabeça de Cristo, é a autoridade sobre Cristo. Cristo é a autoridade sobre o homem, quanto à posição aqui na Terra, obviamente, porque Cristo também é Deus. E o homem é cabeça, a autoridade sobre a mulher. E na outra direção, temos uma escadinha de sujeição. A mulher sujeita ao homem, o homem sujeito a Cristo, Cristo sujeito a Deus, enquanto homem aqui na Terra. Isso significa, em última instância, que se Cristo toma o seu lugar, se o homem toma o seu lugar, se a mulher toma o seu lugar, em última instância, todos estão sujeitos a Deus. E é isso que Deus gostaria de ver em sua criação. Infelizmente, o ser humano tem deturpado isso. Homem e mulher. Isso também vemos nos versículos 8 a 12. E aprendemos ali também que, versículo 11, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Um equilíbrio perfeito divino. Idônea. Igualdade, embora haja diversidade em sua expressão. Na criação, Deus, então, ele gostaria que a mulher reconhecesse a liderança que ele mesmo colocou e, por outro lado, tenha também um sinal de autoridade sobre a cabeça. E os anjos, versículo 10, eles devem ver essa ordem na criação. Eles querem observar isso. E onde melhor poderiam observar essa ordem, se não entre aqueles que confessam ser salvos, que confessam ter uma ligação direta com Cristo e com Deus. E no mundo, de forma geral, essa ordem foi invertida de diversas maneiras, mas entre aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, esses poderiam e deveriam mostrar esses pensamentos de Deus para a sua criação, e os anjos estão nos observando nisto. No mesmo capítulo 11, nos versículos 14 a 15, lemos a respeito do cabelo, desse sinal de poderio, sinal de sujeição também. E aí se coloca a pergunta: esse cabelo tem que ser longo? Tem que ser curto? O que ele deve ser? Comprido, como alguns dizem também, e até mesmo algumas traduções bíblicas colocam essas palavras, embora no texto não está. No versículo 15, lemos: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Aí você poderia pensar, bom, a partir do véu, o véu está cobrindo e ele é geralmente mais longo, então o cabelo tem que ser longo. Não. Deus, ele inspira a sua palavra por meio do Espírito Santo
de uma forma bastante exata. Ele usa expressões que se aplicam em todo o globo terrestre, em todas as culturas, entre todos os povos. Essa mulher na figura inferior, uma mulher africana, geralmente, ou muitas vezes, tem esses cabelinhos bem curtinhos, às vezes não mais que meio centímetro, 1 centímetro, e não vai crescer nunca. Você pode fazer o que quiser, você pode colocar adubo, não vai crescer. Já no hemisfério norte, mais para o norte, no hemisfério sul, mais para o sul, o comprimento do cabelo também é maior. Deus tem feito isso também de acordo com os lugares onde as pessoas estão vivendo naturalmente. Mas essa palavra, cabelo crescido, se encaixa em todos os contextos. E por isso também é bom a gente usar as palavras assim como a Bíblia as usa. Não falar em cabelo longo ou comprido para as mulheres. Aí, infelizmente, as nossas irmãs lá na África teriam um grande problema. Mas Deus considerou elas também. Aquilo que é natural e aquilo é honroso. O texto, portanto, aqui ele não enfatiza o tamanho exato, mas o fato dele servir de adorno natural à mulher. O significado desse cabelo é simplesmente um sinal natural de dependência, de submissão e modéstia. E as consequências, quando a mulher obedece nesse ponto também à palavra de Deus, é que há um reconhecimento de autoridade superior expresso por esse sinal natural. O homem sujeito a Cristo, Cristo sujeito a Deus, e a mulher sujeito ao homem. Isso deve se refletir em todos os âmbitos. Ainda que tenha um lugar diferenciado na sociedade hoje em dia, que isso é bem aceito, nem tudo que a sociedade aceita, ou muitas coisas que a sociedade aceita, não são mais de acordo com a palavra de Deus. Então devemos também levar isso sempre em conta. Na queda em pecado, esse equilíbrio também já mudou. Havia consequências ali. Em Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículo 16, Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A queda em pecado trouxe consequências que não eram originalmente planejadas por Deus. E também 1 Timóteo 2, versículos 11 a 14, podem servir para mostrar esse mesmo fato. 1 Timóteo 2, 11 a 14, nós lemos ali: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição, e ali não se trata apenas de esposa para com marido, mas mulher de forma geral, sexo feminino. Aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permita, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi, e isto é agora justificado, pela queda em pecado. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Deus está nos descrevendo aqui simplesmente os fatos. Eva foi a primeira que foi enganada. E ela caiu em pecado com isso. Adão, de certa maneira, não foi enganado. De fato, não. Ele caiu em pecado porque quis. Ele não foi enganado diretamente por Satanás. Ele mordeu porque ele quis morder, mais ainda do que Eva, que estava na frente ali. E Deus mostra aqui que isso significava uma certa incapacidade a respeito de liderança.
Isso não quer dizer que haja menos capacidade entre as mulheres do que entre os homens. Deus lhe vetou, portanto, o lugar de autoridade. E isso é simplesmente algo que precisamos aceitar, porque é Deus que colocou isso assim no meio de sua criação. Não adianta querermos discutir se isso é justo, se não é justo, se existe mulher que tem capacidade de liderança natural melhor do que o homem. Em alguns casos, talvez até mesmo exista, e existe. Mas Deus, ele vê isso como temos lido aqui. Adão também foi culpado, até mais culpado do que a própria mulher, porque ele pecou de olhos abertos. Ele também recebe a sua sentença específica por Deus. Mas nem a queda em pecado derrubou, assim dizer, a ordem de Deus para essa criação. Ela continua existindo, apenas com mais dificuldades do que antes. Temos algumas conclusões a tirar, então. Não se questiona ali as habilidades das mulheres. As mulheres têm muitas habilidades, habilidades às vezes superiores a nós homens. E dentro de sua posição na criação, executando essas habilidades, elas serão muito e muito úteis. Elas também têm muitas qualidades naturais e espirituais. Então, um pouco isso se questiona aqui. Ainda que lemos que a mulher aprenda em silêncio, que não é permitido que ela ensine, usando assim de autoridade sobre o marido, nesse caso, principalmente. Embora também engloba, de forma geral, os homens do sexo masculino, ou melhor, o sexo masculino e o sexo feminino como contrapostos. Elas têm essas qualidades naturais e espirituais. Muitas vezes têm mais conhecimento da palavra de Deus do que os próprios homens ou como os próprios maridos. Muitas vezes têm um discernimento espiritual maior. E vocês, queridas irmãs, vocês podem também ajudar nesse ponto. Serem ajudadoras idôneas, auxiliadoras idôneas, ajudando com as suas capacidades naturais, com as qualidades naturais, mas também com as suas capacidades espirituais aos seus maridos a ocuparem a posição deles diante do Senhor. E para isso não é necessário de se colocar acima, mas sim dentro do lugar que Deus tem previsto em sujeição, é possível ser uma boa, ótima ajudadora também no âmbito espiritual. Então, essas coisas não são questionadas ali. E mantendo-se no seu lugar, a irmã tem um serviço muito abençoado diante de Deus. Vocês podem ler posteriormente 1 Pedro 3, 1 a 6. Debaixo da lei, lemos em 1 Coríntios 14, versículo 34, assim como também ensina a lei, ou fala a lei. E aí você vai indo lá para o Antigo Testamento, verificando toda a lei, todo o Antigo Testamento, e não vai encontrar nenhuma lei específica que diga que a mulher não poderia falar, por exemplo. Mas toda a lei divina respira, de certa maneira, o ar da sujeição. Nunca ou de liderança e autoridade quanto à mulher. E é isso que 1 Coríntios 14, 34 está aludindo ali. Faz referência à lei como um todo, faz referência ao, digamos assim, o espírito da lei divina. Agora, debaixo da graça, no lar, ela é uma auxiliadora idônea, inclusive também na criação dos filhos. Efésios 5, versículos 22 a 33, mostram muito bem essa sujeição e também
mostra a exortação dada a nós maridos de amarmos nossas mulheres como Cristo amou a igreja. É essa a medida, o padrão de um convívio no lar, de um convívio em matrimônio. E ali as nossas esposas devem ser auxiliadoras idôneas, auxiliadoras que nos correspondem. Elas devem ajudar e se ocupar principalmente da criação dos filhos e governar a casa, respeitando o cabeça, o homem no caso. Uma referência temos em 1 Timóteo 5, versículo 14. E essas tarefas são tarefas muito importantes também. Criação dos filhos. Será que na criação dos filhos não se mostra que as mulheres têm capacidade de liderança? Exercida em sua posição dentro da criação? Muito útil. Governar a casa. Isso requer que você saiba administrar até mesmo as finanças. Você tem muito mais acesso, talvez, a isso, você precisa mais disso do que o homem. O homem deve ser o provedor, mas a mulher deve ser também uma boa governadora, uma boa governanta, uma boa administradora da própria casa. Sempre em respeito à cabeça, ao seu marido, até mesmo na ausência do mesmo. Tem algumas atividades muito abençoadas por Deus também, muito importantes, como a hospitalidade, educação dos filhos, já mencionamos, ajuda no sustento, sem prejudicar as suas demais atribuições. Sabemos que algumas mulheres precisam até mesmo, talvez, executar um trabalho. E aquela mulher em Provérbios 31, nos versículos 10 a 31, nós vemos que ela não era uma folgada, não. Ela trabalhava sim e ela ajudava no sustento da casa. Contudo, sem prejudicar as suas demais atribuições. Ela não negligenciava a educação dos filhos, ela não negligenciava a hospitalidade, o governo da casa ou outras coisas mais. Mas sim fazia ou ajudava no sustento da casa de acordo com essas demais atribuições. Isso também hoje ainda é possível ser assim. Chegamos ao público, cuidados para com outras pessoas. Um exemplo, Dorcas. Ela trabalhava, ela ajudava outras pessoas em público. Contudo, não é permitido, segundo a palavra de Deus, o ensino em uma audiência mista, se a mulher estiver entre mulheres ou entre crianças, ou seja, em um âmbito onde ela está entre iguais dentro da ordem de Deus na criação, ou até mesmo em uma posição de autoridade sobre as crianças, ali ela pode sim ensinar também, deve até mesmo ensinar as mais velhas, as mais novas e assim por diante. Isso é importante também. Ela não deve, contudo, exercer a autoridade sobre o homem, nem na sua presença, nem na sua ausência. Tem um ensino de... Tem uma esfera específica de ensino? Tem uma esfera de evangelismo pessoal? Sim. Fazer a obra de um evangelista não é limitado aos homens. O dom do evangelista em público, geralmente sim. Embora possa haver uma mulher que tenha também esse dom e exerce esse dom entre mulheres, entre crianças. Então, existem ensinos que podem ser dados em sua devida esfera e aí são muito úteis. Também devem ensinar as crianças, também isso é muitíssimo importante. Vocês, irmãs, têm um papel muito importante nessa área e muitas vezes um acesso muito mais fácil às crianças do que nós homens. Na igreja, contudo, devem manter silêncio, segundo 1 Coríntios 14, 34, justamente porque ali se evidencia de forma
mais nítida a ordem de Deus na criação deve se manifestar ali. Ali, de uma forma especial, os anjos estão observando. Portanto, obviamente, ali ela não deve ensinar. Ela deve manter ali o seu lugar de sujeição e não ocupar um lugar de liderança. Embora, muitas vezes, isso hoje na cristandade também é invertida. A ordem divina, ela se reflete em todas essas esferas. E ali entra também a cobertura da cabeça, segundo 1 Coríntios 11, versículos 3 a 13. Isso vamos passar agora um pouquinho mais rápido. Quando a mulher deve se cobrir, 1 Coríntios 11, versículo 5, mostra quando ela ora ou profetiza, e como profetizar é algo que somente pode se dar de voz audível, ali também o orar é um orar audível no versículo 5. Esse orar audível, contudo, não se dá em reuniões de igreja, não entra em choque com 1 Coríntios 14, mas em outros momentos, por exemplo, estando com outras mulheres, estando com crianças, e ali, quando a mulher ora, ela deve se cobrir. Quem deve se cobrir? Toda mulher, seja ela casada ou solteira, não tem nada a ver. De que maneira e por que deve se cobrir? Primeiro, para reconhecer a autoridade do homem, seja pai, marido ou de forma geral. Os exemplos no Antigo Testamento, e o versículo 10 também mostra isso em 1 Coríntios 11. Também deve se cobrir para não ser uma vergonha, cobre a sua glória, a sua honra, 1 Coríntios 11, versículo 6. E a glória da mulher é, por um lado, o cabelo, e ela mesma é glória do homem. Também para cobrir a própria glória do homem, ela é a glória do homem. A glória do homem não deve ser vista, por exemplo, nas reuniões, onde o Senhor Jesus está no centro. Apenas ele deve ser visto ali. Também deve se cobrir nessas ocasiões por causa dos anjos, quando ela ora em público, em voz alta, sem homens presentes. Ela deve mostrar a sua diferença como mulher, para isso temos também o cabelo mencionado. Precisa ser assim como essas mulheres islâmicas ali? Óbvio que não. A palavra de Deus fala em cobertura apenas. Por que deve se cobrir então na reunião? Já aludi isso para que unicamente a glória de Cristo seja vista. Se a mulher não se cobrir na reunião, a sua própria glória é vista e também a glória do homem é vista. Mas o que deve ser visto na reunião é a glória de Cristo. Ele é o centro ali. Ela cobre a sua própria glória, o cabelo dela, e ela se cobre para não mostrar a glória do homem, que é ela mesma, a mulher. Em decorrência disso, quem é visto é Cristo e a sua glória. Já o homem, ele não se cobre porque ele é a glória de Deus, e a glória de Deus deve ser evidenciada também nas reuniões. Mediante a cobertura, a mulher, portanto, contribui para que a glória de Deus seja vista. Isso é um papel muito importante também, irmãs, que vocês podem desempenhar simplesmente por esse simples ato de cobrir. E ainda mais por causa dos anjos que observam, principalmente na igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Tem que ser um véu? O texto, no original grego, não menciona em nenhum lugar a palavra véu. É uma palavra que foi inserida pelos tradutores, mas a expressão utilizada no grego significa simplesmente cobrir, envolver alguma coisa, ocultar, encobrir ou colocar em cima. Isso pode se dar por meio de um véu, mas não apenas e não somente por meio de um véu. Tem outras passagens que vocês verifiquem posteriormente.
E no versículo 15 temos uma outra expressão, também traduzido como cobrir, que poderia ser traduzido também como capa, manta, ou capote, ou membrulho envolto. Aparece em Hebreus 1:12 como manto. Versículo 15, onde temos essa palavra véu de novo na nossa tradução, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. E lembramos daquelas mulheres africanas de cabelinho curto, aquele cabelo curto desempenha o mesmo papel do cabelo comprido de alguma mulher que tem cabelo até aos pés. Para Deus, é esse cabelo crescido que desempenha esse papel de cobrir em ocasiões onde, de repente, você não tenha uma outra cobertura disponível e vai expressar uma oração, por exemplo. Obviamente, sempre não de desacordo com 1 Coríntios 14 e nem ocupando o lugar do homem, na presença de um homem. O apóstolo ele não enfatiza, portanto, a cobertura, mas sim o cabelo feminino como algo natural que a cobre e diferencia do homem. E, em algumas ocasiões, então, a cobertura se faz necessária. Chegamos ao fim dessa parte também. Vocês perceberam que é muito material, poderia ser muito mais tempo, mas, infelizmente, não temos todo esse tempo. E por isso eu gostaria também de recomendar que vocês continuassem estudando esses temas também em casa e também com a ajuda daquele livro que eu já mencionei, A Igreja do Deus Vivo, que explica também muitos detalhes dessas palestras. Assim, resta para amanhã ainda, se Deus o permitir, o tema a respeito de guardar a unidade do Espírito. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra e abençoar a todos vocês também.